Olá, estamos aqui para mais um devocional dia a dia com a palavra do dia 12 de fevereiro. A palavra que vamos meditar se encontra em Salmos 27:5. Para quem está acompanhando com o livro, porque quem não sabe, esse devocional é um livro devocional dia a dia com a palavra, que tem o link na descrição do canal do YouTube. Houve uma troca de dia, né? Justamente dia 12 de janeiro pelo de fevereiro. Mas como eu já tinha gravado, eu deixei permanecer e foi propósito de Deus também, porque Deus falou com duas vidas em forma diferente, né? Duas pessoas de forma diferente. Então hoje eu estou fazendo o Salmo 27:5, que originalmente no livro está em janeiro. Mas como eu fiz a troca por fevereiro, nós vamos meditar nele hoje, em áudio. O Salmo 27:5 diz assim: Pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Quando chega o dia difícil, tendemos a nos esconder no quarto e em nossas tristezas e pensamentos. Mas este lugar não nos traz a paz que precisamos neste momento. Sabemos que em Deus é o melhor refúgio e é lá que devemos ficar até que passe a tempestade. É ou não é verdade, né, queridas? Quando chega um momento difícil, muitas das vezes queremos ficar quietinha no nosso quarto, queremos, nos esconder de todo mundo, né, parar ali, ficar pensando nas nossas tristezas, nossas dificuldades. Mas olha só o que que o salmista nos dá o exemplo, né, de fazer no dia da adversidade, a gente se esconder no Senhor. A gente, na verdade, a palavra que ele usa é mais assim agradável até, não é se esconder, é ser protegida, porque quando nós nos abrigamos nas nossas tristezas, no nosso quarto, nós ainda ficamos é, expostas às setas do inimigo que vem, né, querida? Porque no momento difícil parece que as coisas parecem tendem a piorar, né? Porque vem tanto pensamento ruim. Quando chega um momento difícil, vem tanto pensamento ruim, e isso são setas que o inimigo lança, porque nos vê fragilizadas, e, e quando ele nos vê ali amuada no nosso canto ali, aí que ele vem mesmo, e aí aqueles pensamentos começam a vir sobre a nossa mente, pensamentos ruins, só coisas ruins, e aí Deus nos chama, como já falamos aqui, aí para um outro lugar, a nos abrigar nele, sermos protegidas justamente dessas setas, porque a adversidade vai vir, sim, é verdade. A angústia, o momento difícil, né? O momento difícil, ele é real na vida de todas nós. Mas neste momento difícil, Deus quer continuar cuidando de nós. Ele quer continuar nos guardando. Ele quer nos dar paz em meio à tempestade. Então, se abrigar no Senhor faz todo sentido neste momento para quem quer continuar, permanecer e ver lá na frente o resultado da companhia de Deus. Porque passa. Um momento difícil também passa, sim. Um momento difícil passa, sim. Mas o inimigo não quer que você acredite, não quer que eu acredite. Ele quer que a gente acredite que vai ser aquela lamúria pro resto da vida.
Eu não me esqueço de um dia quando um médico me deu um diagnóstico de uma doença crônica. E no dia que ele me deu aquele diagnóstico, ele teve o cuidado de falar comigo assim: olha, Noemi, essa dor que você tem é para o resto da vida. Mas o que você vai fazer daqui para frente vai definir sua qualidade de vida. Então é como Deus está falando para você: a aflição vai vir. No mundo tereis aflições. Mas ele vai falar: mas tem de bom ânimo. As dificuldades não podem nos paralisar. O momento difícil não determina a nossa vida. Ele é um momento. Ele não é a nossa vida. É uma situação, não é a nossa vida. O que Deus quer, a vida em abundância que Ele nos oferece, é justamente isto. É perceber as dificuldades como momentos passageiros. Ele nos prometeu vida eterna para a gente sempre lembrar disso. Ele poderia deixar quietinho, nem falar da vida eterna conosco, mas ele nos deu a esperança da vida eterna. A palavra vai nos falar sobre isso, para que nós entendamos que tudo isso aqui é passageiro, inclusive o momento mau, o tempo mau, o momento difícil, a dificuldade, a aflição. Mas enquanto estamos ainda nesse momento de aflição, né, até se chegarmos ao ponto de considerar a vida difícil, ainda assim, ele nos oferece o colo dele para nos abrigarmos nele. Que, como eu falei, quando eu fui diagnosticada com a lombalgia, uma dor crônica que me tirou da minha profissão, e o médico falou, é pro resto da vida essa dor, só que o teu comportamento é que vai te dar qualidade de vida. Naquela época, né, teve médico que falou para mim, por exemplo, que eu não poderia engravidar, que eu não podia ter um bebê porque minha coluna não ia aguentar, minha lombar não ia aguentar eu carregar uma gestação. E se eu, naquele tempo que eu estava tentando engravidar, eu me fixasse nessa palavra? Olha só a seta, né, que eu falei nos momentos difíceis. Porque pessoas, quando recebem diagnóstico de doença crônica, eu costumo dizer que ela precisaria até de um acompanhamento psicológico, porque a mente já logo, né, vai, pronto, é pro resto da vida. Pronto, acabou minha vida. Pronto, vou morrer. Eu tinha 27 anos na época, e ele falou: você tem a coluna de uma pessoa de 60. Isso assim, de 60 que não se cuida, né? Porque hoje em dia as de 60 estão se cuidando muito bem, graças a Deus. E então, com aquele diagnóstico, a minha vida, sabe, por um momento eu fiquei deprimida. Por um momento, porque o para sempre, né? Eu falar para sempre, só que o para sempre, queridas, que o mundo fala, que as pessoas falam na sociedade, o para sempre tem limite. Agora, o para sempre de Deus, não. E Ele prometeu que estaria para sempre conosco. Então, assim, a gente precisa crer nisso, crer que Deus tem mesmo esse lugar de refúgio para a gente. E aí o médico falou: você vai agir assim, assim, assim. De manhã você vai se levantar, mesmo com dor, caminhar por 1 hora, fazer exercícios, alongamentos, e você vai ver a qualidade de vida que você vai ter sem tomar remédios, porque era para eu estar escrava de medicamentos desde os 27 anos. E aquela palavra que ele falou ali mudou completamente o jeito de eu lidar com essa doença. Hoje, com uma filha de 15 quilos, né? Eu fico assim, meu Deus, como o Senhor foi bom comigo e generoso. Sim, levei uma gestação até o final, graças a Deus. Na minha gestação eu nem travei, nem um dia. Havia os dias de cansaço normais da gravidez. Enfim, mas Deus, Ele tem esse lugar pra gente, para o momento difícil. Não importa nem ser crônico, não importa. Hoje eu entendo que Deus cuida de mim nesta situação. Não importa se eu vou morrer lá com o cóccix torto, né? Que foi o meu caso, houve um trauma que entortou o cóccix. Não importa. Se Deus estiver comigo, vamos embora. Vamos lá. Eu aprendi os exercícios que tenho que fazer, aprendi o que eu preciso fazer para diminuir as dores.
Agora eu tenho que fazer. Ou seja, Deus nos chama para o lugar de refúgio. Nós temos que ir. Nós precisamos ir. Ele não força, sabe por quê? Justamente o livre-arbítrio que todo mundo gosta de falar, ele nos deu mesmo, até em relação ao que queremos com ele, né? Então, hoje temos que decidir para o colo dele e deixar ele cuidar de nós em meio à tempestade, em meio à dificuldade. Nós precisamos querer ser guardadas. Olha só, precisar querer ser guardada nem devia ser um pensamento, uma palavra que passasse pela nossa mente, nossa boca. Mas sim, se nós decidimos não ir para o colo de Deus, Ele vai deixar a gente. Aí a gente fala, Deus não me guardou, ou a gente vai falar, eu não fui para o esconderijo do Altíssimo. Eu não fui para ser guardada no colo de Deus. O colo de Deus está nos esperando, queridas. Hoje, faça isso. Está difícil? O que está difícil? Se abrigue no Senhor Jesus. Se abrigue nele. Deixe ele passar a mão na sua cabeça. Deixe ele falar as palavras que um pai fala no momento difícil. E às vezes a gente fica assim, puxa, já está difícil e o pai ainda está corrigindo. O pai só está querendo o bem. Quem aqui é mãe sabe, né? Quando o filho vem chorar no nosso colo e a gente começa, mas filho, presta atenção, olha só. Não faz mais isso. Isso machuca. Ô, filho, não age desse jeito. É ruim para você. A gente não faz isso enquanto está consolando ali? E por que Deus não pode fazer, né? Olha, nosso Pai quer cuidar de nós, quer passar a mão na nossa cabeça ali, nos dando consolo, mas também falando palavras ao nosso ouvido, para que não venhamos sofrer em certas situações. Ou se o sofrimento vier, que a gente corra o mais rápido possível para Deus, não para o nosso quarto, simplesmente, né? Correr para Deus, para Deus. Tá bom, queridas? Oh, Senhor, muito obrigada por esta palavra nesse dia. Vamos orar, queridas? Senhor, obrigada por ser nossa rocha em dia de aflição. Bom é ter a tua companhia nos momentos difíceis de nossa vida, pois assim temos paz e saímos ainda mais fortalecidas desta situação. Continue conosco. Amém. Amém, queridas. Obrigada por estar aqui em mais um devocional dia a dia com a palavra. Que o Senhor continue a ministrar em nossos corações. Compartilhe esse áudio com alguém, vai abençoando a vida de alguém. E fique à vontade também para deixar nos comentários seu testemunho. O que você gostaria de compartilhar, fique à vontade. Estarei lendo e a gente estará se conectando com Deus através desse canal. Amém? Até o próximo. Fica com Deus.